Eu sou do Vale do Jequitinhonha, nordeste de Minas Gerais, lugar que parece mais ser o começo do sertão. Tenho sangue cabra da peste, pois meu coração remexe no balanço do baião. Meu nome é Tadeu Martins, sou da cidade de Itaubim. Para você que está aí sentado, eu lhe conto um caso engraçado que de fato aconteceu assim. Ninguém senão Cristo resiste ao sofrimento. Ou sofre calado e perdoa o responsável pelo tormento. Isso eu falo e provo. Acompanhe meu pensamento. Quando chega a Semana Santa em BH e no interior, esse povo mineiro encena pelas ruas, com muito amor, o sofrimento de Jesus Cristo, Filho de Nosso Senhor. De uma dessas encenações eu vou falar agora. Sei que faz bastante tempo e aconteceu em Pirapora. O moço que me contou lembra o ano, o mês, o dia e a hora. O padre convidou os atores que foram bem preparados. Jesus, Madalena, Pilatos, Maria, o bom ladrão, soldados, todos esses personagens estavam bem caracterizados. Havia movimento na rua e, para o povo não atrapalhar, puseram um cordão de isolamento onde o cortejo ia passar, da porta da igreja até o Calvário, onde a encenação ia acabar. O soldado que batia em Cristo era o ator Sebastião, que havia entrado na sacristia antes do começo da procissão e tomado mais de 1,5 litros do vinho do capelão. E ao invés de representar, ele ia batendo para valer. E Jesus Cristo reclamava baixo para o povo não perceber. Bastião, para com isso, está começando a doer. Madalena, com a toalha, limpou o rosto de Jesus, que reclamou do cansaço causado pelo peso da cruz e pela força das chicotadas que estalavam nos ombros nus. Madalena ouviu a queixa e cochichou com o soldado. Bastião, Chico está pedindo para você bater maneirado, porque senão depois da festa a barra pesa para o seu lado. E na subida do Calvário ouviu-se o grito da multidão. Foi um tremendo corre-corre para presenciar a confusão. Jesus Cristo largou a cruz e se atracou com Bastião. Trocaram socos e cabeçadas como lutadores num tablado. Chegou a turma do deixa disso e pôs cada um para o seu lado. Bastião perdeu 2 dentes e Jesus Cristo não foi crucificado. Aconteceu em Pirapora. Minas abre as portas para o mundo. É afável, bondosa, hospitaleira. Não tem ódio guardado em geladeira e não nega a vela moribundo. Povo bom, fervoroso, profundo, cujo peito bate como um sino, é na arte que traça seu destino, ele luta em defesa da verdade. Esta mina se chama liberdade. Tiradentes, Patrus e Juscelino. O mineiro é meio desconfiado, filosofa a respeito da intriga, dá um boi para não entrar na briga, mas se entra outro vejo é complicado. Dá boiada e não sai derrotado. Liberdade é o verso que declama, só crê em fogo quando vê a chama. Mineiro tem o som de uma banda no ouvido, tem fama de sabido, bom de prosa, de mesa e de cama. O mineiro é rico em argumento, é poeta, sabe ser cavalheiro, ama a lua, é seresteiro. Quando quer, ele é meio pirracento. Se quiser, dá rasteira até no vento. É teimoso, enxerga muito além. Qualquer coisa para ele é um trem, fala uai, gosta de pão de queijo, vê montanha e sonha com um beijo. Seu desejo ele finge que é desdém. Mineiro tem fama de seguro, não amarra cachorro com cipó. Mineiro não dá ponto sem nó, planta verde para colher o maduro, só se cala para ouvir o futuro, sempre espera pela cor da fumaça. Mineiro não perde o ar da graça, mineiro não cai em arapuca, mineiro só mete a mão em cumbuca quando ela é para beber cachaça. Viva Minas! Estado conhecido pelas tradicionais serestas. Quem nunca se maravilhou com a Vesperata em Diamantina, não perca. Vá a Diamantina conhecer a Vesperata. É uma riqueza que volta à tradição da seresta em Minas Gerais. Hoje, infelizmente, na cidade de Minas, a seresta é substituída pelo carro dos agroboys. Aquele carro de som que sai na madrugada, estrondo, ouvido, haja ouvido, e música nem sempre de qualidade tão boa. Eu tenho um amigo que gosta de um carro assim, e brincando com ele eu escrevi os seguintes versos. Um tico, um teco, uma ervilha. Sem inteligência na trilha é a cabeça do cidadão.
que põe som possante no carro para zoar, tirar um sarro, azucrinar a população, é carro de som do pavor. Tem muitos cavalos no motor, mas tem um burro na direção. A música que ele gosta pode fazer qualquer aposta, é sertanojo e breganejão. É som de agradar as mulheres, creu, pocotó, axé, bate-estaca, bondinho do Tigrão. É um carro preparado com amor, tem muitos cavalos no motor, mas tem um burro na direção. O cérebro é de boneca, 2 neurônios e meleca consolidando a ligação. Sua verdade é puro mel, mulher para motel, é autoritário e machão, e seu carro é sedutor. Muitos cavalos no motor, mas tem um burro na direção. Ele chega no meio da praça e parece que é por pirraça, sai e deixa o som ligadão. É brincalhão, tipo moleque, adora tomar um pileque, mas obriga o mundo a ouvir sua canção. Aquilo é que é carro, doutor. Tem muitos cavalos no motor, mas tem um burro na direção. Tadeu, rodando aí por Minas Gerais, nesse trabalho que você já vem desenvolvendo há muitos anos, né, com a cultura de Minas, você deve pegar muita coisa de gente que vem te contar, né? Como é que é trabalhar no meio da cultura e ouvir esses casos e depois fazer disso o seu trabalho? É gratificante, né? Em cada cidade que a gente chega, quando eu vou contar um caso, chega uma pessoa, sempre, nunca fui numa cidade para não ter uma pessoa que se aproxima depois e fala, eu tenho uma história para te contar, e muitas dessas eu aproveito. Algumas são piadas, né? Que eles contam, piadas comuns e tal, mas sempre botando o nome de uma pessoa da cidade, mas algumas são histórias importantíssimas e fantásticas que eu acabo registrando no meu trabalho. Minas é um celeiro, né? Uma riqueza de contadores de história, então esse trabalho é trabalho para a eternidade. Né? E como é que é para um contador de causos treinar isso tudo aí? Eu acho que o contador de casos ele tem que ser, acima de tudo, um bom observador. Porque às vezes você sai na fila de banco, uma frase que uma pessoa fala te desperta e você faz uma coisa, e eu trabalho muito humor. Eu acho que a gente tem que levar a vida com alegria, com humor, e você percebe isso, se você está aberto para ser uma pessoa alegre, de bem com a vida, você percebe uma frase, às vezes uma conversa entre duas pessoas acaba virando um caso, né? Porque é muito engraçado, a vida é engraçada, as pessoas conversam de uma maneira engraçada, às vezes falam de uma maneira diferente, às vezes falam de um assunto de uma maneira que você nem percebe que eles estão falando daquilo, de tão diferente que é a conversa. Então é essa riqueza, a vida possibilita, né, essa riqueza de interpretações nas falas, no dia a dia, dentro de um ônibus, na fila de banco, num casamento, no cumprimentar o noivo e a noiva num casamento. Quer dizer, são momentos que sempre surgem algumas gafes, uma frase engraçada que você acaba dourando a pílula e fazendo disso um caos, e fazendo disso, portanto, no meu caso agora, um meio de vida, porque hoje eu virei contador de casos profissionalmente. E dá para viver? Dá, eu não posso reclamar, não. Eu estou percorrendo bem Minas e o Brasil, né? Tive a oportunidade de contar meus causos para brasileiros fora do Brasil, né? Em 5 países já que eu tive a oportunidade de passar, e dá. É uma coisa que hoje eu vivo bem, gosto do que faço e vou continuar fazendo enquanto eu puder. Quando solteiro eu vivia, era o maior aperreio, pois além de eu ser muito feia, as mulheres não me queriam. Para todo lugar que eu ia, mas um companheiro meu, ele ia beber, dançar, fazer bagunça e brigar, e quem ia preso era eu. Para arranjar namoro, eu era danado de mole. Eu cantava, tocava fole, tinha um cabelão louro, tinha uma boca cheia de ouro, clara que nem um dia. Para toda festa que eu ia, eu cheirava que nem uma rosa, mas quando eu falava em prosa, as mulheres não me queriam. Aí eu falei, foi catimbó. Foi catimbó que alguém botou e não sai. Ó que mamãe casou com papai. Vovô casou com vovó. Até meu irmão Chicó, que é muito mais feio que eu, namorou, noivou, viveu com 2 mulheres até. Só eu que não acho mulher que queira se esfregar neu. Mas Deus do céu descuidou-se, Satanás se esqueceu, e um ateu com zoião de bico doce. Nosso amor se misturou feito feijão com arroz, e se atracamos nós dois num amor tão violento que nós marcamos o casamento para 4 dias depois.
Na hora de nos casar, nós fomos para o altar, o padre botou a benção, jurei eu, em nome da crença, ser fiel à minha esposa, o padre disse lá umas coisas e eu fui dormir na Vicença. Lá numa casinha singela, eu fui logo me agasalhando, pois há muito eu estava pensando em dormir com a costela. Vicença fez a novela lá dentro da camarinha, me ameaçou na bala, quebrou uns caquinhos que tinha, fiquei eu dormindo na sala e Vicença lá na cozinha. Quase eu morro de desgosto que ela fez isso. De manhã fui para o serviço, voltei com o sol quase posto, aí eu ainda tive um gosto, o café ferveu, ela botou para nós dois tomar, mas na hora de se deitar nem sequer olhou para eu. Da vida eu perdi a crença, de nome eu xinguei logo uns 30, botei uma faca na cinta e fui falar com Vicença. Vicença deu a doença quando eu falei de amor e foi logo me respondendo, e o senhor já pensa que eu sou o quê? Eu só casei com você para fazer um favor. Eu abri ligeira a casaca, puxei minha lapa de faca, joguei Vicença no chão e das calças dela eu torei o cordão. Vicença tinha razão por não querer nada com eu. Não era por não ser sincera, nem era por ter nojo de eu. Quer saber por que era? Era macho que nem eu. Mandei chamar o velhão que se dizia pai dela. Falei, leva tua falsa donzela, vai fazer de besta o cão. Ela não é mulher não, envergonhada eu me acho. E para evitar que outro macho queira comigo casar, eu só caso quando espiar do cangote até embaixo. Mestre Limoeiro. Eu agradeço muito, né, a dois grandes músicos de Minas Gerais, Chico Lobo e Luciano Camargo. Porque livro é minha praia, essa aí eu conheço bem, eu tenho 10 livros publicados e 84 folhetos de cordel. Então, livro eu já convivo mais com essa realidade. O CD, não. Então, o Chico Lobo e o Luciano Camargo, eles reclamaram, me incentivaram e cobraram muito para que eu gravasse um CD. Um ano de cobranças depois, eu acabei gravando Causos, Cordas e Cordéis e o resultado é muito positivo. É muito maior do que um livro. Porque a oralidade é muito importante. E o povo brasileiro, essa riqueza é a oralidade. Então, nem todo mundo lê. Infelizmente, o país ainda não é um país de leitores, mas é um país de bons ouvintes. Está aí, rádio, né? Então, é um país de bons ouvintes. O CD consegue chegar muito mais do que o livro. Então, eu aprendi uma nova mídia. A poesia, o cordel, é para ser muito mais ouvido do que para ser lido. Então, gostei e já estou preparando um segundo CD. Hoje, comunicar é fácil. Facílimo comunicar, né? Hoje nós temos internet, Orkut, celular, quer dizer, é muito fácil. Há 30 anos atrás, gente, falar em Minas Gerais, de uma cidade para Belo Horizonte, às vezes você demorava 3 dias para conseguir uma ligação. De Taubim para cá, era um posto telefônico na cidade, tinha um telefone só, que a telefonista atendia e mandava te avisar na sua casa e marcava o horário para você ir lá. É muito pouco tempo, né, para essa revolução toda. Né, aí E, de repente, nesse período, o Centro Sismológico Brasileiro percebe que ia haver um tremor de terra no Ceará. E o epicentro, a parte forte desse tremor, desse pequeno terremoto, ia ser nas proximidades de Icó. E mandam para lá um telegrama, porque telegrama era o veículo de comunicação mais rápido na época, né? Então mandaram para lá um telegrama com o seguinte texto: movimento sísmico perigoso na zona. Escala Richter 7. Epicentro a 3 quilômetros da cidade. Tome providências, mande notícias. Aí vem lá a resposta. Depois de 3 semanas. Movimento sísmico totalmente desbaratado. Zona tranquila, prostitutas presas. Richter tentou evadir e foi abatido a tiros. Os irmãos Epifânio, Epicleison e Epicentro já estão presos. Não respondemos antes porque deu um tremor de terra da porra aqui na cidade. E trabalhar com produção em Minas Gerais? Produção, trabalhar com cultura, você fez aí o festival e tantos outros trabalhos aí na área cultural. É difícil? O que você acha que nós estamos precisando aqui em Minas nessa área? Eu acho que Minas precisa mais valorizar o que ela tem de importante. Isso às vezes não acontece.
A gente percebe numa cidade do interior grandes artistas e que o povo daquela cidade não valoriza. Quando você traz para fazer show em Belo Horizonte, em outras cidades maiores, o povo aplaude, gosta e fica feliz. Eu acho que a primeira coisa que falta é nós passarmos a valorizar mais o que nós temos de bom. Você percebe, por exemplo, norte de Minas, nordeste, uma invasão do axé baiano, quando tem tantos grupos interessantes de pop rock, de MPB, de música regional, sabe, de música mais para o folclore, mas tem grandes nomes e às vezes aquele povo não conhece e não valoriza o que tem. E segundo, às vezes falta em Minas locais, né? Você pega Belo Horizonte, que é uma terceira cidade do país, essa grande metrópole, falta espaço para grandes eventos em Belo Horizonte. Você tem o quê? Expo Minas, Minas Centro, Serraria Souza Pinto, Palácio das Artes, Casa do Conde. É muito pouco, o Chevrolet Hall é muito pouco espaço. Se aqui tivesse mais uns 10 grandes espaços, aí sim, Belo Horizonte seria uma das mais importantes cidades na cultura brasileira, capital da cultura, como bem queria o prefeito Célio de Castro. É uma cidade que tem potencial para se transformar em referência cultural no Brasil. Já tem um pouco isso, em todos os movimentos, né? Do pop rock, à viola, à seresta, ao samba, Minas é um pouco referência. Mas se tivesse mais espaços em Minas, em Belo Horizonte, com certeza, o potencial cultural de Minas seria muito mais valorizado.
E esse trabalho seu, desse CD, você veio acompanhado de músicos que veio fazendo o fundo musical do seu trabalho, né? Como é que foi montar esse trabalho? Como é que foi trabalhar com os músicos e fazer esse CD e depois apresentar isso? Não, foi muito gratificante, né? Eu trabalhei com os dois que me incentivaram muito, o Chico Lobo, que praticamente fez assim, uma espécie de direção, porque ele é que me orientou muito, e o Luciano, que além, Luciano Camargo, que fez a gravação e que me acompanhou e tocou também no CD. Eram amigos, né? Todos os músicos são meus amigos. Aí eu tinha lá na viola tinha o Chico Lobo, Fernando Sodré, Cláudio Araújo, Miltinha Gilberto, Rubim do Vale, Dima Soares, né? No violão teve o Luciano Camargo, teve o Foca Sena, teve Rubens Espíndola, no violino teve a Cláudia Duarte, no cavaquinho teve o Serginho BH, no bandolim teve o Quintinim Boaventura, que foi um dos maestros aí de Sai Guarabira. Quer dizer, é uma turma de amigos. Então foi gratificante conviver com eles no estúdio, a oportunidade de gravar esse CD foi muito importante e para mim um aprendizado. Apesar de já ter várias músicas gravadas, já ter participado de gravação de CD e produzido alguns CDs, foi a primeira vez minha no estúdio gravando um CD. Foi gratificante a experiência, tão gratificante que eu estou falando, já estou preparando o segundo. E o que vem aí no segundo? Qual que é a expectativa desse trabalho? Eu vou fazer um CD de causos, né, com cordéis também, já tem outros textos escritos, e trabalhando a mesma linha, humor. Eu acho que a vida é para sorrir, né? A gente tem que rir. Quando você faz o público rir, você fica satisfeito porque está levando alegria, né, no momento em que, às vezes, a coisa não está tão bem, a pessoa tem ali uma pausa para ouvir um caos e rir, isso é muito gratificante. E também alguns que são reflexivos, né? Alguns cordéis que chamando atenção para problemas atuais, né? Então eu quero continuar trabalhando nessa direção. Sempre fiz e vou continuar fazendo. Esse próximo também vai ser um CD com causos e com cordéis, com humor e reflexão. E viajando com esses violeiros, eu acabei escrevendo um texto sobre a viola. Vamos lá, Letícia? Com essa que vai ser uma mestra da viola. Violeiro é vagabundo, violeiro é beberrão, violeiro é mulherengo, violeiro tem pacto com o cão. Eu vi Jesus Cristo ao meu lado, envergonhado, eu pedi perdão. Não acredite nisso, meu pai, eu vou lhe dar uma explicação. Isso é invenção do capeta, ele sempre quis ser violeiro. Ele perde qualquer desafio, é frio e não é verdadeiro. O capeta é mentiroso, ladino, tinhoso, embrulhão. Ele jamais vai tocar viola, pois é Deus que nos guia a mão. Violeiro que pega no pinho, com carinho faz sua escola. Em verdade, violeiro não toca, ele é tocado pela viola. O carinho que temos por Deus é expresso nos 10 mandamentos. A viola também tem 10 cordas que expressam 10 sentimentos. A primeira corda do pinho leva o nome de liberdade. Só quem a conhece é que a toca, ela espalha leveza e verdade. O amor é a segunda corda, deve ser tocada por inteiro, é forte, tem som de cristal e é a razão de ser do violeiro. Na sequência vem a coragem, é uma cordinha encrenqueira, escorrega na ponta do dedo, dá medo, tem eira e tem beira. Dedilhar a corda da paixão faz qualquer coração se acender. Se ela for tocada com força, ela faz a canção se perder. A quinta é a corda do sonho, é som verdadeiro e profundo, invade a cabeça e o peito e muda o ritmo do mundo. Uma corda sustenta as outras, é vibrante seu som, lé com cré, é uma corda que nos consola. Na viola, seu nome é fé. Tem outra corda especial, cujo som ecoa, faz lambança, é quem amplia o som da vida, é a corda chamada esperança. Corda difícil de se dedilhar é a corda fina da gratidão. Ela faz barulho virar sinfonia quando é afinada com o coração. Quem faz a canção ficar bela, quanto mais fundo ela alcança, toca o filme da nossa vida, é a corda chamada lembrança.
A melhor corda da viola tem som de ternura e amizade. É ligada na fonte do peito, faz chorar e se chama saudade. Em verdade eu lhe digo, meu pai, a emoção é que dá o tempero, mas só quem conhece as 10 cordas pode ser um grande violeiro. Violeiro que pega no pinho, com carinho faz sua escola. Em verdade, violeiro não toca, ele é tocado pela viola. Por isso eu lhe peço, meu pai, ajude a levantar nossa bola, proteja todos os violeiros e abençoe o som da viola. Viva a viola brasileira! Obrigado. Letícia Leal.